estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no título Notícias Históricas. Vamos falar um pouco sobre os saduceus. Kardec, ao incluir a descrição dos saduceus em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca ilustrar a incredulidade na vida futura e suas consequências. Os saduceus, negando a imortalidade da alma, a ressurreição e a existência dos anjos, representavam o materialismo da época de Jesus. Kardec utiliza esse exemplo para contrastar com os ensinamentos de Jesus sobre a vida espiritual, demonstrando a importância da fé no mundo invisível. A doutrina espírita, ao corroborar a sobrevivência da alma após a morte, contrapõe-se diretamente à visão dos saduceus. A inclusão desse texto serve, portanto, para reforçar a mensagem central do Evangelho à luz do Espiritismo, a existência contínua do espírito e a necessidade de cultivar valores espirituais em detrimento dos puramente materiais, alertando para os perigos do materialismo e da descrença na vida futura. Em resumo, a menção dos saduceus visa esclarecer, por contraste, a natureza espiritual do ser humano e a amplitude dos ensinamentos de Jesus sobre a vida além da terrena. E Kardec começa falando: saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio do Sadoc, o seu fundador. Então, Kardec aqui identifica os saduceus como uma seita judaica, datando a sua origem e mencionando seu fundador. Kardec inclui essa informação para situar historicamente os saduceus no contexto da época de Jesus. Conhecer a origem e o período de atuação dessa seita ajuda a compreender melhor a interação de Jesus com os seus membros. Conhecer a origem e o período de atuação dessa seita ajuda a compreender melhor as interações de Jesus com os seus membros, conforme relatado nos evangelhos. Não criam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Veja que essa passagem apresenta as principais crenças dos saduceus. Eles negavam a imortalidade da alma, negavam a ressurreição e negavam a existência de anjos. Este é o ponto crucial: a negação da imortalidade da alma e da ressurreição pelos saduceus contrastava diretamente com os ensinamentos de Jesus e com os princípios da doutrina espírita. Kardec destaca essa diferença para enfatizar a importância na crença na vida após a morte, que é um dos pilares do espiritismo. Ao apresentar a visão dos saduceus, Kardec oferece um contraponto que reforça a doutrina espírita. Vamos ver um exemplo de uma passagem do Evangelho que mencionam os saduceus, né? Que focam principalmente na sua negação da ressurreição e na oposição a Jesus e aos seus seguidores. Eu vou basicamente resumir o que está aqui, né? Então, como foi dito, os saduceus, como mencionados, eles não acreditavam na ressurreição. Eles se aproximam de Jesus, um caso hipotético, buscando ridicularizar a ideia da ressurreição, tentando demonstrar um suposto absurdo ou uma contradição lógica com as escrituras que eles acreditavam. Eles então propõem o caso de uma mulher que se casou sucessivamente com 7 irmãos e, devido à lei do livrato, que está lá em Deuterônio, que determinava que, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva
para gerar um herdeiro para o falecido. A pergunta deles era: na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos a tiveram? Jesus responde corrigindo o entendimento deles sobre a ressurreição. Ele afirma: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, pois na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Com essa resposta, Jesus não apenas refuta a objeção dos saduceus, mas também revela uma nova compreensão da vida após a morte, onde as relações humanas terrenas com o casamento não existem da mesma forma. E além de corrigir o entendimento dos saduceus, Jesus usa uma passagem do livro de Êxodo, onde Deus se apresenta a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, para confirmar a doutrina da ressurreição. Jesus argumenta: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Este argumento demonstra que, como Deus se relaciona com patriarcas, mesmo após a morte deles, eles devem continuar existindo em algum sentido, o que implica a ressurreição, ou seja, ao usar um argumento extraído diretamente da Torá, Jesus refutou a incredulidade dos saduceus dentro do próprio sistema de crença deles. Ele não introduziu novos conceitos ou tradições, ele simplesmente revelou a implicação lógica de um texto que eles mesmos consideravam sagrados. Isso demonstra a profunda sabedoria de Jesus em adaptar suas argumentações ao público que ele ouvia. Mas como assim? Tudo está relacionado à forma verbal usada no original hebraico, que implica uma relação contínua e presente. Mas ainda não entendi. Veja, ao se apresentar como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que já estavam mortos, Deus não está dizendo que foi o Deus dele no passado, mas que é o Deus deles no presente. Portanto, a relação contínua de Deus com os patriarcas implica necessariamente que eles continuam vivos em algum lugar, mesmo após a morte física. Isso aponta para a imortalidade da alma e, consequentemente, para a possibilidade da ressurreição, que era o ponto em questão. Ou seja, ao fazer isso, Jesus demonstrou a veracidade da ressurreição usando um argumento irrefutável dentro do próprio contexto das crenças dos saduceus. Checkmate. O texto conclui dizendo que a multidão, ouvindo isso, ficou admirada com o seu ensino. Isso indica que a resposta de Jesus foi convincente e esclarecedora para aqueles que o ouviam. Entretanto, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se imitava a providência divina. Então veja que essa passagem explica que, apesar de crerem em Deus, os saduceus não esperavam nada após a morte, buscando apenas recompensas terrenas. Sua concepção de providência divina era limitada aos assuntos temporais. Dessa forma, Kardec enfatiza a visão materialista dos saduceus, contrastando-se com a perspectiva espírita, que amplia o horizonte da vida para além da existência terrena. A inclusão dessa visão
ajuda a compreender as diferentes concepções sobre a vida e a espiritualidade presentes na época de Jesus. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Então, Kardec explica que a consequência prática da crença dos saduceus era a busca pela satisfação dos sentidos físicos, como principal objetivo de vida. E dessa forma, ele destaca o materialismo desse grupo, que priorizavam os prazeres terrenos em detrimento dos valores espirituais. Isso serve para contrastar com a moralidade pregada por Jesus e com a ênfase espírita no desenvolvimento moral e na busca pela perfeição espiritual. Quanto às Escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição, nem interpretações quaisquer. Então veja que, nessa passagem, Kardec descreve a postura dos saduceus em relação às Escrituras, limitando-se ao texto literal da lei antiga e rejeitando tradições, rejeitando interpretações. Dessa forma, Kardec menciona essa característica para mostrar a rigidez dos saduceus em suas interpretações das Escrituras. Isso contrasta com a abordagem espírita, que valoriza a razão e a interpretação moral dos ensinamentos, buscando o sentido mais profundo da mensagem. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. O que Kardec está querendo dizer com isso? Ele está apontando um aspecto positivo dos saduceus, a valorização das boas obras e da observância da lei em detrimento de práticas exteriores do culto. Ou seja, Kardec reconhece aqui esse aspecto positivo, mostrando que, apesar de suas crenças limitadas, os saduceus valorizavam a prática do bem. Isso se alinha com o princípio espírita da caridade, com o caminho para a evolução espiritual. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa frase, Kardec resume as características dos saduceus, classificando-os como materialistas, deístas e sensualistas. Mas o que significa cada um desses três adjetivos, né? O materialismo, no contexto dos saduceus, está se referindo à sua crença de que a realidade se limitava ao mundo físico e material. Eles negavam a existência de uma vida após a morte, negavam a ressurreição dos mortos e a existência de seres espirituais como anjos. Para eles, a vida se restringia à experiência terrena e não havia nenhuma dimensão espiritual ou transcendente. Essa visão contrastava fortemente com a crença na imortalidade da alma e na ressurreição, que eram comuns entre os grupos judaicos, como os fariseus, por exemplo. Em resumo, os saduceus focavam exclusivamente no mundo tangível e visível, desconsiderando qualquer realidade além da morte física. E o que significaria deístas? O deísmo é uma crença na existência de um Deus criador, mas que não interfere diretamente no universo ou na vida humana após a criação. No caso dos saduceus, sua crença em Deus era diferente da concepção tradicional judaica. Eles até acreditavam em Deus, mas entendiam que a providência divina se limitava a estabelecer as leis na natureza, sem intervenção ou envolvimento pessoal com indivíduos. Eles enfatizavam a autonomia humana e a ordem natural das coisas, minimizando a ação direta de Deus no cotidiano. Essa visão
se diferenciava da crença em um Deus ativo, presente na história, que guia, intervém nos assuntos humanos, conforme acreditavam outros grupos judaicos. E o que significaria sensualistas? O sensualismo é uma doutrina que valoriza os prazeres dos sentidos como o principal objetivo da vida. Os saduceus, ao focarem a vida terrena e negarem a existência de recompensas ou punições após a morte, priorizavam a satisfação dos seus desejos e prazeres carnais, prazeres físicos. Eles acreditavam que a felicidade e o bem-estar deveriam ser buscados no presente, através da fruição dos sentidos e das experiências materiais. Esse ênfase nos prazeres sensoriais os diferenciava dos outros grupos judaicos, que valorizavam mais a vida espiritual, a observância da lei e a busca por uma vida virtuosa. Em conjunto, esses três termos descrevem uma visão do mundo centrada no presente, no mundo material e na busca por prazeres sensoriais. Os saduceus, ao serem materialistas, deístas e sensualistas, representavam uma corrente de pensamento que ia contrária com as outras correntes religiosas da época, que enfatizavam a vida espiritual, a intervenção divina e a importância de valores morais e éticos. A descrição deles como tais serve para contrastar suas crenças com as de Jesus e o ensinamento do Evangelho, que enfatizavam a vida eterna, a ação de Deus no mundo e a importância dos valores espirituais. Então, os saducistas, eles davam ênfase na vida terrena. Eles acreditavam que a vida se restringia à existência material, sem nenhuma dimensão espiritual ou vida após a morte. A busca por prazeres materiais era o que regiam esse grupo. Eles priorizavam a satisfação dos sentidos físicos e as conquistas materiais como principais objetivos da vida. Eles tinham uma visão limitada da providência divina. Acreditavam que Deus se limitava a recompensar ou punir as pessoas na vida terrena, sem nenhuma intervenção direta ou julgamento após a morte. Dessa forma, Kardec oferece um resumo conciso da filosofia dos saduceus, facilitando a compreensão das suas principais características e contrastando-as com os ensinamentos espíritas. E Kardec fecha falando: seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então veja que essa passagem ela descreve a posição dos saduceus na sociedade judaica, sendo uma seita pouco numerosa, mais influente, com membros importantes fazendo oposição constante aos fariseus. Então Kardec, ele contextualiza a influência social e política dos saduceus, explicando seu papel na dinâmica religiosa da época de Jesus e sua rivalidade com os fariseus. Essa informação é extremamente útil para que a gente possa entender as tensões e os debates religiosos presentes nos evangelhos. Então, se por um lado nós tínhamos os fariseus, que eram meio que os doutores da lei, os entendidos, os caras que sabiam tudo do evangelho, que fazia aquelas reuniões, que debatiam, mas que não colocavam em prática. Por outro lado, você tinha os saduceus, que eram mais materialistas, eles até tinham um comportamento, assim, mais voltado para a caridade, para a humanidade, para ajudar o próximo, mas não acreditavam num Deus intervencionista, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição, ou seja, eram 2 grupos completamente antagônicos, né. Então, é importante que a gente entenda esse contexto, porque Jesus ele
chamava a atenção, né, para características desses 2 grupos, né. Se por um lado você tinha os fariseus que se mostravam sabedores da lei, com uma imponência, com uma sede de poder, mas não colocavam nada em prática. Você tinha, por um outro lado, os saduceus, que eram materialistas, que não acreditavam na reencarnação, que não acreditava na vida após a morte. Esse era o cenário vivido por Jesus. Então, Kardec faz essa relação para que a gente possa contextualizar a época de Jesus e como é que Jesus se comportava dentro daqueles grupos. Então, para a gente fechar esse esse estudo, vamos fazer então para a gente fechar esse estudo, vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Bom, os saduceus, com relação às crenças fundamentais, eles tinham algumas características marcantes, dentre elas a negação da vida após a morte. Eles não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos ou na existência de anjos, seja eles bons ou maus. Eles tinham o foco nas recompensas terrenas, serviam a Deus esperando apenas recompensas, pois acreditavam que a providência divina se limitava a esse mundo. Davam muito ênfase nos prazeres sensoriais. A satisfação dos sentidos físicos era considerado um objeto essencial da vida. Quando a gente analisa a interpretação das escrituras com relação aos saduceus, a gente vai perceber que eles se apegavam estritamente ao texto da lei antiga, seja lá o Torá ou o Pentateuco, rejeitando tradições orais e interpretações adicionais. Além disso, observava-se uma prioridade da lei escrita. Então, eles valorizavam as boas obras e a observância das leis escritas acima da prática exteriores do culto. Então, eles não se pregavam muito essa coisa de culto, de eh, mestre das letras, doutores do saber, não tinha isso. Eles tinham o estudo, mas colocavam algumas vezes em prática algumas coisas, mas pelo fato deles serem, materialista, deles serem deístas, não havia muito essa coisa de, ficar preso aos dogmas, aos cultos e aos rituais religiosos. Com relação à caracterização geral, né, como já foi dito, eles eram materialista, foco no mundo físico, deísta, crença em Deus não intervencionista e sensualistas, valorizavam sempre os prazeres sensoriais. E por último, com relação à sua posição social e política, embora fosse uma seita pequena, contavam com membros influentes, incluindo importantes personagens da sociedade judaica, e formavam um partido político em constante oposição aos fariseus.